Boa noite, companheiros da Causa Operária TV. A gente está começando aqui mais um programa Não Compre Jornais, Minta Você Mesmo, nessa sexta-feira, dia 10 de setembro de 2021. Amanhã faz 20 anos aí do 11 de setembro de 2001, atentado terrorista às Torres Gêmeas. Deve ser pauta amanhã da análise política do Rui, mas não é pauta nossa aqui. Não interessa pra gente nesse debate, não sei porque que eu falei. Já queria convidar todo mundo a se inscrever no nosso canal, se inscrever também o Não Compre Jornais tem um canal também, e nesse canal a gente posta o programa nosso. Vocês podem se inscrever no canal do Não Compre Jornais, Minta Você Mesmo. Vocês também comentem aí no nosso chat, enviem o seu super chat, super sticker, compartilhem o nosso programa nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, no Telegram, no Facebook, no WhatsApp, por e-mail. Isso daí ajuda muito aí a gente disseminar o nosso conteúdo. Além disso, você pode se tornar membro também da Causa Operária TV, apenas R$ 7,99 por mês. A gente não é financiado pelos capitalistas, nem pelo governo, né? Então, a única fonte de renda nossa praticamente é o financiamento através do programa de membros. Se você puder se tornar membro, a gente tem a partir de R$ 7,99 até R$ 199,99 aí para todos os bolsos. Você pode se encaixar em um desses programas de membro. Bom, vamos começar aqui o nosso programa falando a respeito da cobertura da imprensa nos atos do dia 7 de setembro, né? Antes dos atos, uma parcela da esquerda começou a falar que era melhor não ir, né? Porque podia ter confronto, o Bolsonaro estava preparando um golpe de Estado, poderia ter uma guerra civil, né? A esquerda pequeno-burguesa medrosa, né? Teve uma parte dela que ficou com esse cagaço aí enorme, né? E acabou nem indo. Mas isso daí não foi fruto da imaginação apenas da esquerda. Isso daí foi plantado, como sempre, pela burguesia, através da imprensa burguesa, né? Alguns veículos de comunicação aí golpistas começaram a falar, né, que o Bolsonaro estava preparando um golpe e publicaram matérias como colunas, né? A gente tem aí o print de uma dessas colunas falando do jornal O Globo, falando que a esquerda não deveria ir para o ato do dia 7 de setembro. Lógico, a Globo, né, que é uma emissora de esquerda, humanista, progressista, sempre quer o bem da esquerda, né? Por isso falou para a esquerda que era melhor não ir, melhor ficar em casa, né? Pode ter guerra civil, pode ter confronto. Então era melhor a esquerda não ir para casa, não ir para a rua, porque tinha o dia 12 de setembro, né? E aí poderíamos nos manifestar. O que, logicamente, a Globo esconde é que se a esquerda não fosse para as ruas, ia deixar a rua completamente livre para os bolsonaristas fazerem o que quiserem. E trocando o dia 7 para o dia 12, né, alimentaria somente o ato da direita, da terceira via do João Dória, que é o ato do dia 12. É por isso que a Globo publicou uma matéria com esse título: Não saia às ruas no dia 7 de setembro, que é direcionada à esquerda. Né? A Globo, cínica, mentirosa, manipuladora, golpista, tentando mais uma vez pautar o que a esquerda deve fazer ou não deve fazer. Finalmente teve o ato, né? Mais de 200 atos aí pelo Brasil, e eu, pelo menos, né, eu não participei dos atos, eu fiquei na cobertura no Diário Causa Operária, né, e fiquei assistindo, né, a cobertura no caso da CNN Brasil, que estava transmitindo ao vivo desde manhã até de noite, né, os atos. E uma coisa que, pelo menos no caso da CNN, ficou muito evidente é que só falaram dos atos bolsonaristas. 95% da cobertura foi sobre os atos bolsonaristas. Inclusive, né, se a gente fosse. Eu tava vendo, né? Eles estavam mostrando, por exemplo, o ato da Paulista dos bolsonaristas, e quando foram falar da manifestação da esquerda no Vale do Anhangabaú, mostrava pequenininha a tela, deixava ainda a tela
do ato bolsonarista grande, embora ela estivesse falando dos atos da esquerda, né? E foi a cobertura inteira assim. Quando falava sobre os atos em uma cidade, por exemplo, Belo Horizonte, você vê também no tweet do DCO, né? E eles só mostraram os atos bolsonaristas, né? Não mostravam os atos da esquerda. Foi assim durante a cobertura toda da CNN. Eu não vi as outras, mas eu ouvi falar que de umas fontes de que foi parecido, de outras de que, no caso, a Globo, por exemplo, chegou a mostrar mais os atos da esquerda. Mas mesmo ela mostrando os atos da esquerda, qual que é a intenção? É favorecer a esquerda? Não. É, no mínimo, pressionar o Bolsonaro para falar, ó, você também tem oposição, os atos bolsonaristas não são isso tudo, tudo mais, né? Mas, antes mesmo dos atos, né, a burguesia só estava falando nos seus jornais dos atos bolsonaristas. Ela não queria mesmo que tivessem grandes atos da esquerda. Tanto é que os partidos da direita, né, influenciando a ala frente amplista da esquerda, fizeram com que muita gente, as principais direções da esquerda não chamassem não convocassem suas bases para irem no ato, que fez com que os atos fossem pequenos, né? E muitas pessoas, né, mais medrosas aí nem fossem, também por causa da própria propaganda, né, dessa frente ampla aí de terceira via. Então, antes dos atos também teve propaganda da imprensa falando que teria atos bolsonaristas, criticando, né, os atos bolsonaristas, porque a principal ala da burguesia está em conflito aí com o Bolsonaro, mas não falando nada que vai ter ato da esquerda, dando grande destaque. Não sei se a produção tem aí 3 manchetes de jornais que mostram isso daí. Durante o próprio dia 7 de setembro, né, os capas dos jornais na internet falavam só dos atos bolsonaristas, praticamente não citavam os atos da esquerda. Depois dos atos, né, a burguesia que tanto inflamou a campanha de que o Bolsonaro queria dar um golpe, queria uma guerra civil no dia 7 de setembro, para deixar a esquerda cheia de medo, sabia a burguesia que não ia acontecer isso daí, né? A burguesia sabia que não ia ter um golpe, e aí uma parte da esquerda acreditou, bom, como não teve um golpe, teve só as manifestações, o Bolsonaro fracassou, né? E, no entanto, a burguesia, nos seus jornais, tentou fazer essa propaganda. Vocês podem ver isso daí, né? Isolamento, fracasso, tudo mais. A burguesia falando que os atos foram um fracasso porque o Bolsonaro não conseguiu dar um golpe. Embora não tenha sido a intenção do Bolsonaro dar um golpe. A intenção dele foi fazer atos de massa. E ele fez, né? Os atos foram atos grandes, e atos com militares e policiais. Curioso, né? Olha esse título da Folha de São Paulo: fardados, militares e policiais passam quase despercebidos em manifestações pelo país. Mas é óbvio que os militares e os policiais não iam fardados na manifestação, né? Vão à paisana. Isso daí é muito óbvio. Inclusive, pessoal nosso que estava na manifestação na Avenida Paulista, por exemplo, pôde perceber que tinha muita gente que tinha porte de policial, porte de militar, né? Então, é uma manipulação grande, antes, durante e depois dos atos. Tudo isso daí para deixar o clima à esquerda pensar que os atos seriam um terror, então era melhor ficar em casa, né? E depois para falar, viram como não foi um terror, o Bolsonaro, ele é um fracasso. E aí a esquerda faz análises das mais absurdas, dizendo, viram só, o STF pode conter o Bolsonaro, tudo mais, tudo isso daí para deixar a esquerda a reboque da direita, né? Como sempre, né? Como todas as manifestações, ou como tudo que acontece no Brasil e no mundo, né, é retratado pela imprensa e é retratado contando uma história que interessa à burguesia. E essa daí também foi a história contada pelos grandes jornais que a esquerda seguiu no dia 7 de setembro. Queria dar boa noite aqui ao Paulo Amaro Ferreira, nosso querido companheiro comentarista, também a Natália Araújo, que está aqui também conosco, outra querida companheira. Paulo, queria que você comentasse um pouco, né, a respeito dessa cobertura da imprensa, tanto antes como durante e depois dos atos, e a cobertura da imprensa nesses últimos dias, em modo geral, sobre o cenário político
e essa briga contra o Bolsonaro. Boa noite. Comentou um pouco, né, sobre nós tínhamos, eu inclusive lembro que eu comentei que eu tinha dúvidas de qual seria a cobertura da imprensa golpista sobre os atos bolsonaristas, lembrando aqui que no passado, né, se a gente for voltar ali para as manifestações pré-golpe, a imprensa ela transmitia ao vivo, né, a Globo interrompia a sua programação dominical para transmitir os atos bolsonaristas, né? O pessoal que está em casa aí vai lembrar disso, né? Colocava dados bastante, digamos assim, manipulados, né? Por exemplo, a Globo falava assim que as manifestações da Paulista tinham, sei lá, 3 milhões de pessoas. Até tava, antes aqui eu estava abrindo só para ver, né? Tem uma notícia da Globo aqui, que é de 2015, né? 15 de março de 2015, dizendo que temos aqui de 2014 2015, dizendo que os atos dos golpistas levavam assim, 3 milhões de pessoas para Paulista, né? Que é uma loucura, Senhora. Né? Então, Haja manipulação, hein? Se o pessoal estiver em casa, tiver um tempinho aí, percam 5 minutinhos e vocês vão ver o tamanho da manipulação, né? Então, ou seja, essa mesma imprensa que hoje, né, supostamente estaria em guerra contra o Bolsonaro, na verdade, é a imprensa que ajudou a criar, né, toda essa onda bolsonarista, né, fortalecer a extrema-direita, enfim, né? E a minha dúvida, eu lembro que a gente comentou na semana passada, era qual seria, né, o viés da transmissão dessa imprensa dos atos do dia 7 de setembro. Lembrando que existe um conflito, né, entre o Bolsonaro e alguns setores da direita, né, por exemplo, a Rede Globo, o PSDB, enfim, que estão num conflito mais de cunho eleitoral do que de qualquer outra coisa com o Bolsonaro, né, está em jogo aí as eleições do ano que vem, e eles estão tentando emplacar o candidato da terceira via, que a princípio será o João Dória, né. Então a minha dúvida era essa, né, qual seria o viés? Será que eles iam fazer um viés mais negativo ou positivo das manifestações bolsonaristas, né? Me parece que houve uma mescla, né? Ali a produção colocou na tela, né? Alguns, o próprio Vasco falou, né? Que houve muito mais notícias aí dos atos bolsonaristas, ou seja, uma cobertura muito maior, né? Do que dos atos da esquerda. E em alguns atos aí, algumas notícias colocando aí que os atos não foram, digamos assim, não foram bem sucedidos, enfim, né? Porque na verdade é isso que o Vasco havia colocado, né? Que existia uma tese, que era uma tese que não correspondia com a realidade, né? De que o Bolsonaro estaria preparando, né, um golpe nesse dia 7, né? Coisa que nunca foi aí a intenção do Bolsonaro, né? Então, me parece que há assim há uma dosagem da imprensa, né? Nesse sentido. Eles, obviamente, não vão noticiar os atos da esquerda, né? Quando noticiam é uma nota de rodapé, enfim, né? Os atos anteriores foram atos bastante grandes, né? Atos da esquerda, e a imprensa não deu uma cobertura nem perto do que está dando para os atos do bolsonarismo aí, né? Em que pese também há, né, nesse momento, um enfrentamento aí por parte, principalmente da Globo, né, que é um enfrentamento de cunho eleitoral, tentando aí desgastar o Bolsonaro e a sua base, né? Então, a princípio não há mais aquela visão monolítica, né, dos órgãos de imprensa em relação ao bolsonarismo, porque eles estão num momento de conflito. Mas esse momento essa questão pode se modificar, né, a depender da luta política do próximo período aí.
Você falou desse ato, né, no 2014 ou 2015 mesmo, de que a Globo noticiou 3 milhões de pessoas na Paulista. Me lembro que eu estava na faculdade, né, e tava na faculdade de jornalismo, né, e aí uma colega, a gente estava discutindo ali na aula, tudo, sobre esses atos. Uma colega falou ali pro pessoal, né? Para mim tinha 3 milhões de pessoas na Avenida Paulista, né? Eu falei, puta que pariu, mano, como pode ser tão burra, né? E a Globo noticiou isso daí, né? O pessoal que é jornalista, Vai atrás. assim, tinha que. Então, não é uma coisa senso comum que jornalista tem pensamento crítico, né? Isso daí é mais pura mentira, mano. Esse pessoal, ó, jornalista, tanto que trabalha na imprensa burguesa, como os que trabalham na esquerda, e a gente viu isso daí no próprio debate lá no 247 na terça-feira, né? O que mais tem é retardado, né? É impressionante. Vasco e Então Natália, só para. é um mito isso Tem daí. uma aqui, abri aqui, né? Tem uma da época da Globo, né? Enfim, que diz assim a chamada da matéria: a maior manifestação da história brasileira, mais de 3,3 milhões de pessoas. Essa é a chamada da matéria para o ato de Meu Deus do 2026. céu. Gente, a Não, Paulista tem 112 mil metros quadrados. No máximo, assim, contando, tirando as árvores, as bancas e tudo mais, e um em cima do outro, 784 mil pessoas seriam possíveis na Avenida Paulista. Então, assim, publicar num jornal uma capa de 3 milhões de pessoas Como que você escoa 3 milhões de pessoas no metrô? Como que acontece isso? Quantas horas demora para encher 3 milhões de pessoas? É um país. Não dá. É um país. É o Uruguai. Pois é. É uma manipulação grotesca, né? Inclusive, né, a gente tem a ver com essa questão da manipulação. A Natália tem uns dados aí que Sim. mostram, a gente chegou a falar a questão das concessões públicas, tudo, eles usam as concessões para fazer esse tipo de mentira. Um local onde, se tiver uma pessoa em cima da outra, cabe 700 mil pessoas, eles falam que tinha 3 milhões de pessoas. Isso daí é feito roubando dinheiro público, usando dinheiro público para fazer isso e roubando espaço público de rádio e televisão, né, Natália? Exatamente. Então, como a gente fala aqui muito do não compro jornais, né? Que é o nosso intuito é desmascarar e trazer um pouco do que é realmente uma concessão pública. Eu venho agora trazer, né? Qual é o lado B das coisas da comunicação no nosso país. Então, em 2019, teve toda aquela coisa de renovar lá a TV Globo, né? Porque eles falam mal do Bolsonaro e tal, aí ficou assim, renova, não renova. Então, a concessão, os canais, né, de comunicação no nosso país é concessão pública. Ninguém é dono do canal e isso pode ser revogado a qualquer momento. Mas, claro que isso é decidido pelo Congresso Nacional. Então, a Globo provavelmente vai perdurar aí muitos e muitos anos, né? Que inclusive foi renovada por mais 10 anos, são 10 anos, 15 anos no caso de TV. Então, a rádio e televisão no Brasil, eles são bem presentes. 93% dos brasileiros, segundo o IBGE, os últimos dados, que são bem ultrapassados, né, já que nós nem teremos IBGE, imagina como que vai ficar o país. 93% da população tem televisão. Há 6 anos atrás dessa pesquisa. A Constituição brasileira estabelece que
Cabe à União explorar diretamente, mediante concessão, serviços de rádio e TV, significa que o empresário detentor de uma concessão de rádio ou de televisão não é o dono daquele negócio, mas está apenas autorizado a explorá-lo por tempo determinado, de 10 anos no rádio e 15 anos na TV. O governo federal mudou algumas regras para concessões de canais de TV e rádio em 2019. E graças a uma manifestação da CUT, do Movimento Sem Terra, de pessoas que querem acesso também a esse tipo de alcance, né? Imagina você chegar em 93% dos lares do país. E então, graças a esse movimento que eles fizeram em 2019, agora nós teremos uma consulta pública na hora que as TVs que já existem forem renovar, e também dos novos canais que pedirem para fazer parte da grade, eles terão que passar por um processo, além de todo o processo pelo Ministério da Tecnologia, pelo Senado, pela Câmara, eles também terão que passar por uma consulta pública, que é para falar sobre o conteúdo da grade de programação deles. Então, vai ser feito pela Anatel, ligado ao Ministério da Ciência e Tecnologia, através desses dois órgãos, para fazer uma consulta pública para autorizar ou renovar a concessão. Então, a gente pretende, com isso, deixar essa coisa mais democrática, né? Porque 70% do valor investido no canal, até 70% pode ser de empresários. Então, 30% seria de conteúdos públicos, educativos, e que a TV teria que abrir para que tivesse alguma construção, alguma contribuição de cidadania, e a gente vê isso pouco nas TVs hoje em dia, né? A gente não tem nem como questionar isso. Mas até 2019, agora nós teremos aí um canal, graças à CUT, a mobilização desses movimentos progressistas, de que a gente vai poder opinar e dizer se é bom ou se não é para a construção da sociedade. Então, mediante isso, acho que as TVs têm que se reformular, né? E parar de vender essas mentiras. É uma maneira que a gente tem de, pelo sistema que está imposto a todos nós, de criticar e mobilizar para que não tenha tanto controle privado, tanta publicização, né, privatização, na verdade, do público, e para que seja menos comercial e seja mais instrutivo para a população, para que seja benéfico para todos nós. É isso. Isso, a gente luta aí para acabar com esse monopólio, né? Monopólio privado aí, monopólio capitalista dos meios de comunicação, né? Expropriar, confiscar essa propriedade que é inconstitucional, inclusive, ter monopólio, né, de meios de comunicação, e distribuir isso daí para os veículos de imprensa verdadeiramente independentes, né, para os sindicatos, para os movimentos sociais, para os partidos políticos de esquerda, para as associações aí, para as universidades também, né. Valeu ao Ernesto Abdala Filho, que envia aqui um superchat. Nosso querido companheiro está sempre aqui, não perde um programa nosso na Causa Operária TV. O Arthur Freitas comenta. Carla Silva, nossa correspondente em Birmingham, também querida companheira. Silvia Mirro está sempre aqui com a gente também. O Sem Chance, dá um oi, estava meio sumido Sem Chance, eu acho. Juca Simonardi, também nosso querido companheiro aqui do PCO. Desta vez eu consigo, que envia, como sempre, aqui um super sticker. E eu que também envia, como sempre, aqui um super sticker, companheiros que estão sempre aqui contribuindo com a imprensa operária e revolucionária. O Adriano Teixeira, nosso camarada lá do Paraná, inclusive a gente postou, acho que hoje, um vídeo aí da intervenção dele no ato de Curitiba. Vocês podem
Vê aí na COTV. O Luiz Bergotza, da boa noite. Trotsky Carioca também. Amanda Lima. Estúdio M5. A Globo relatou falas de Dória, Eduardo Leite, Alexandre de Moraes e juristas por um longo tempo. No final, disse que teve atos pelo Brasil e em São Paulo destacaram a presença de Haddad, Boulos e Gleice. Pois é, Jornal Nacional é foda. Arthur Freitas pergunta se a gente podia comentar sobre alguns caminhoneiros que param tentando fazer greve. Tem essa questão dos caminhoneiros, tem a questão de que uma boa parte da categoria quer mesmo fazer greve, afinal, tem gente que é autônoma e é praticamente proletário, né? São muito parecidos aí com a classe operária, e o preço dos combustíveis faz com que o pessoal fique totalmente indignado, né? E é uma categoria que, apesar de desorganizada, né, é importantíssima aí para parar o país, como foi em 2018, né, se eu não me engano. E o Adriano tá pedindo para o Paulo falar um pouco do ato no Rio Grande do Sul, embora não seja o nosso, que a pauta não seja exatamente de política, né, mas da cobertura da imprensa. Se o Paulo quiser falar no final do programa, sem problema nenhum. Simone Souza, boa noite, companheira. Pig Media, tá no lugar certo aqui assistindo o nosso programa. PSDB, partido só de bandidos. Bolsodólar. O Adriano Teixeira tá falando que eu posso ser acusado de machismo, assim como os companheiros do PCO no Paraná, né, que por serem uma moça do PC do B se jogou na frente deles ali e disse que foi espancada, esse tipo de coisa. E Paloma Ariston e o Precisa Opinião também estão aqui com a gente. Tem um outro tema que é uma coisa curiosa. A gente acha que é Folha de São Paulo, né? A gente não, né? Mas, não, antes disso, vamos mostrar, produção, um videozinho ali, screen recording, que é de uma pesquisa, né? Que eu fui fazer no começo dessa semana, no Google, no Google Imagens, né? Você digita ali PCO Minas Gerais, por exemplo, e não aparece nada do PCO de Minas Gerais, aparece um PSL. Sendo que o PCO, inclusive, está saindo até na Globo, no SBT, na Folha de São Paulo, no Estadão, né? O PCO tá ficando famoso. Mas o Google, se você digita PCO Minas Gerais, ele só aparece coisa do PSL e da direita. Tem absolutamente nada. A produção aqui assopra pra gente que isso se chama algoritmo, né? Algoritmo do Google, uma empresa capitalista das maiores do mundo, né? Tem todo esse poder aí de controle da informação. Então, um cidadão comum aí, que é de Minas Gerais, ele gosta, ele conhece o PCO, vê a análise do Rui e vai procurar ali, né, se tem o PCO em Minas Gerais. Digita no Google e não aparece porra nenhuma do PCO de Minas Gerais, aparece o PSL. PSL, partido fascista, partido que elegeu o Bolsonaro. E aí o pessoal vem falar, o imperialismo é democrático. Democrático é o cacete, né? Eles preferem o fascismo do que a esquerda. E a esquerda acha que dá para conversar com esses caras, né? Dá para fazer frente ampla, frente única, ou qualquer coisa com a direita. A gente tem um outro desse videozinho parecido, não sei se a produção baixou aí. A gente tem, vai fazendo essa cara pra gente não. Eu vou mandar ali que a gente, se der para baixar, que é justamente sobre a cobertura da imprensa, né? Dos atos, não falando absolutamente nada ali dos atos da esquerda de uma maneira séria, tudo mais. Agora, uma matéria também que chamou a atenção, né, na Folha de São Paulo essa semana, ela fala sobre um relatório publicado na Grã-Bretanha, de análise aí, o pessoal que acompanha a política internacional sabe que a Grã-Bretanha
depois dos Estados Unidos, né, é um dos países aí que tem mais conflitos com a Rússia. O próprio, né, eu não tô lembrado agora como que era o nome do espião russo, mas há cerca de 3 anos teve um espião russo, né, que foi, como eu não me lembro exatamente o que aconteceu, né? Teve um caso ali de utilização, supostamente tentativa de envenenamento desse espião, né, por parte do Kremlin, e foi na Grã-Bretanha. E aí começou uma campanha muito grande contra o Putin, porque eles envenenaram esse espião, tudo. E esse relatório foi publicado justamente na Grã-Bretanha sobre uma suposta operação de influência de robôs russos em comentários aí em jornais do mundo inteiro, inclusive na Folha de São Paulo. É uma coisa meio cômica, né? Então, segundo esse relatório, o Putin estaria interessado em usar robôs para fazerem comentários que puxassem o saco aí da Rússia na Folha de São Paulo. Não sabemos por qual motivo o Putin teria esse interesse justamente na Folha de São Paulo, né? Mas a Folha de São Paulo ela publica essa matéria. Além disso, o Putin, né, teria organizado esse esquema de robôs aí para comentarem no Washington Post, no Le Figaro da França, no South China Morning Post de Hong Kong, né? E no Brasil, na Folha de São Paulo, segundo esse relatório aí de uma empresa britânica, né? O que é muita hipocrisia por parte da imprensa, da imprensa e desses serviços de espionagem. Todo mundo aqui sabe, né, que quem é mestre em fazer isso são justamente os Estados Unidos e os países imperialistas, né? A gente acabou de ver aí no Google que você digita PCO Minas Gerais e aparece PSL Minas Gerais, né? Isso daí é norma por parte do imperialismo censurar o que você quer pesquisar e não é o Bolsonaro que paga esquemas aí para ter robôs comentando, e vocês acham que o PSDB não faz isso, né? O Donald Trump e o Joe Biden não fazem isso? O imperialismo é quem faz isso, só que ataca, né, a Rússia. A Rússia é a grande vilã, a Rússia que utiliza robôs aí para dominar o mundo, para dominar a internet, né? Enquanto isso a gente vê o YouTube, por exemplo, tentando acabar com a monetização dos canais que falam sobre política para beneficiar Rede Globo, Folha e Estadão, né? Então, é muita hipocrisia quando se fala a respeito da manipulação da Rússia, né, nos meios de comunicação, da influência russa, como se a Rússia fosse um país imperialista, um país rico, né, um país que tivesse aí muito dinheiro para gastar com esse tipo de coisa. A Rússia só faz atividades aí em defesa própria, porque é um país oprimido pelo imperialismo. Quem faz esse tipo de coisa, né, de manipulação na internet, de interferência em eleições, é o imperialismo e não a Rússia. Se alguém quiser comentar sobre isso, podem ficar à vontade enquanto eu vou procurar aqui mais comentários para o pessoal ler, para eu ler do pessoal. A Paloma Ariston, ela envia um super chat, um super sticker. Valeu, Paloma, obrigado. O Arthur Freitas lembra que tem PCO em BH. Tem PCO em BH, mas o Google ele quer esconder isso daí, né? O Estúdio M5 ele comenta aqui: fiz a busca no DuckDuckGo, aparece muita coisa do PCO para PCO Minas Gerais. Pois é, no Google não. Ele falou que achou 4 itens. O Arthur Freitas comenta que seria até engraçado robôs russos comentando na Folha de São Paulo. Bom, queria que a Natália fizesse o comentário final, pode ser também sobre isso, né? E depois do Paulo também, porque a gente já está no encerramento aqui do nosso programa, já está dando 7 horas. Vai lá, Natália.
eu vou deixar para o Paulo explicar aí em russo como é que funciona esses comentários aí. Absurdo isso, né? Vou focar um pouquinho no lance da acusação lá com a nossa militância de Curitiba, né? Bom, Curitiba, gente, é um território que com certeza não gosta de PCO, né? A gente é uma republiqueta, lá é outra coisa. Então, assim, só dos nossos militantes estarem lá, eu aplaudo. Eles saíram no dia 7 em Curitiba para fazer uma caminhada com o peito, com a coragem e com a militância que a gente tem no PCO. Então, meus sinceros, sei lá, aqui, né? Parabéns. E aí, no TV Mulheres, no canal do TV Mulheres aqui no YouTube do PCO, nós temos a denúncia de uma militante que estava ao lado e viu tudo o que aconteceu. Então, eu peço aqui, o pessoal vai mandar o link aqui a produção vai colocar o link aqui do lado, vocês assistam esse vídeo, compartilhem ele, porque a única coisa que a gente pode fazer é denunciar esse tipo de ação aí, e que o pessoal não tem machista, que não bate mulher, e que isso é mentira. Então, nosso coletivo está denunciando através da nossa militante. Vai lá, Paulo, obrigada. Eu achei engraçada a cara do Gabriel, né? Porque a gente não combina nada com ele, a gente só diz que ele vai botar na tela, e aí ele que se vire depois, né? Mas, não, eu queria só chamar a atenção para um fato bem rapidinho. A minha cadeira quebrou. Da questão do verde e amarelo, né? Que nós até comentávamos ali semana passada também. E, novamente, o bolsonarismo, né, evidenciando que as cores verde e amarelo pertencem, né, já a esse espectro da extrema-direita, né? Então, até eu publiquei uma coluna aí no Diário da Causa Operária essa semana, acho que foi sábado, não, foi segunda ou terça-feira, né, sobre esse aspecto, né? Então, verde e amarelo, assim, quem caminhava nas ruas essa semana aí viu que né, já estava muitos lugares aí tomados pelo verde e amarelo. Então, vamos ver aí também como é que a nossa esquerda vai se comportar daqui para frente. Parece que tem alguns partidos que querem participar do ato de domingo do MBL, né? Enfim, e vamos ver também como é que a própria imprensa da esquerda vai noticiar isso aí, né? Enfim, a gente pode falar sobre isso, né? E só rapidinho, Vasco, já que o Adriano colocou, né, falando nessa questão dos atos da esquerda, em Porto Alegre, houve ato, tá? Não foi um ato massivo, porque houve um boicote, uma sabotagem de parte da esquerda, sobretudo do PSOL e o PCdoB, que já no outro ato, no ato do dia 18, já não compareceram, e nesse não compareceram de novo, né? E agora estão querendo ir para o ato do dia 12, né? Do MBL. Então, vamos ficar de olho aí, de repente a gente comenta sobre isso, se houver repercussão na imprensa, né? No mais, mandar um abraço para todo mundo aí que nos assistiu, né? E é isso aí. Boa noite, aqui é o Antônio Z. Martins, que tá sempre aqui com a gente também. Eu sei quem é ele, e eu sei que Jesus está próximo dele também, como está próximo de todos nós. E queria então enviar um abraço aqui para todo mundo que assistiu o nosso programa. Lembrem-se que amanhã tem análise política da semana, às 11h30 da manhã, com Rui Costa Pimenta, falando muita coisa sobre os atos do 7 de setembro e também sobre o ato do dia 12, né? Que é um ato do MBL, ato coxinha, ato que a Isa Pena vai estar lá junto com uma galera do PSOL, o Orlando Silva também vai estar lá, mancomunados com a direita, e Ciro Gomes, lógico, que é um cara da direita, né? Ciro confirmou. O Jones acho que deve estar com vergonha depois de tanta coisa. Eu sei que o Jones Gabriel não vai. Ele não vai de jeito nenhum, vai estar em reunião de célula. Bom, vamos encerrando aqui o nosso programa. Vocês estão vendo aí
o que eu tinha falado, isso daí foi na noite do dia 7, a imprensa falando, né? Lógico, falando mal dos atos bolsonaristas, mas só falando dos atos bolsonaristas. Ali depois ela acha uma matériazinha sobre o ato da esquerda, né? 10 matérias sobre os atos bolsonaristas, uma sobre os atos da esquerda. E com isso aí a gente encerra mais uma edição aqui do Não Compre Jornais, Minta Você Mesmo. A gente volta na próxima sexta-feira, às 6 da tarde. Abraço aqui a Carla Silva, que faz uma declaração de amor à Natália, e com isso a gente encerra de maneira apaixonada o nosso programa. Bom final de semana, até mais, pessoal. Valeu, companheiro. Valeu.